Bom dia, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é domingo, dia 12 de setembro de 2021. E depois de alguns meses aí, voltei. Estava com saudades. Espero que vocês estejam também. E vamos hoje falar sobre um tema que diz assim: discípulo, o que carrega a cruz. Antes de darmos início, feche teus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida ao qual tu nos concede. Obrigada, Senhor, pelo meu deitar na noite de ontem, pelo meu levantar, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tu tens feito. Obrigada por termos chegado até aqui, debaixo da tua infinita graça. Senhor, neste momento eu te peço, cubra-nos debaixo das tuas asas, que possamos, Senhor, estar neste momento aprendendo mais e mais de ti, e que aquilo que viemos aqui aprender, possamos, Senhor, vir a praticar. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala, Senhor, ao coração de cada ouvinte, trabalha, Senhor, ao nosso favor, e que possamos, Senhor, nos tornar, Senhor, discípulos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Nessa revista que a gente está estudando, nós temos tratado do assunto discipulado, um projeto de vida. Nas lições, nós estamos sendo desafiados a conhecer as marcas de um discípulo de Jesus Cristo e a entrar nesse projeto de vida do discipulado, ok? E assim a gente tem desfrutado das recompensas que são derramadas sobre os que carregam esse jugo suave e fardo leve do Mestre e Senhor. Porque Jesus não chamou as pessoas para que andassem com ele e apenas guardassem para si o que aprenderam na caminhada com o Mestre. O Mestre ordenou: ide, fazei discípulos de todas as nações, então que possamos ir e fazer tais discípulos e que possamos nos tornarmos primeiramente discípulos do Pai. Então vamos recapitular aí o que a gente já tem aprendido durante esse período com essa revista, tá? Dos discipulados, um projeto de vida. Nós já vimos os temas até o momento. Seja uma nova criatura, seja um soldado, seja um atleta, um semeador, um servo, um santo, e vamos ver hoje o discípulo, o que carrega a cruz. Se você perdeu algumas dessas aulas, vai lá no nosso canal da igreja, retorne alguns domingos atrás e você vai encontrar não só esses títulos, mas títulos também de outras revistas dadas por outros professores, né? E eu fico muito feliz porque também vi durante esse período que eu estive ausente aí, outros professores se levantando. Eu fico muito feliz mesmo de ver pessoas trabalhando na seara do Senhor e fazendo a obra do Senhor acontecer. Né? Eu fico muito feliz mesmo que o Senhor continue assim, levantando pessoas para poder fazer a obra dele. A nossa base bíblica da lição de hoje se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O alvo da nossa lição nos traz saber que para ser um discípulo de Jesus é inevitável que se carregue a cruz. Sentir o desejo de carregar a cruz e ser uma bênção na vida dos que o cercam. E agir com servidão ao Senhor como verdadeiro carregador da cruz. Lembrando que Cristo carrega a parte mais pesada. Jesus, o maior personagem da Bíblia, em 3 anos explicou e ofereceu a todos os homens do reino de Deus a vida eterna, a salvação. Mas Jesus explicou também que iria até a cruz e morreria para que o homem pudesse viver. Ele devia morrer a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Jesus também convidou e convida a todos os homens a segui-lo e carregar a sua cruz. Ao passar por todo o sofrimento, onde estavam aqueles que acompanhavam Jesus em seu ministério? Onde estavam aqueles que foram curados por ele? Onde estavam aqueles que haviam alimentado? Onde estavam os carregadores de cruz? Naquela hora, Jesus não tinha nada a oferecer, a não ser sua própria cruz. Isso não mexe com você? Se Cristo precisasse de alguém que oferecesse para carregar a sua cruz em seu lugar, você seria um voluntário? Medite nessa pergunta e responda para si mesmo. Nós vamos ver aqui na nossa orientação didática que existem 2 tipos de carregadores de cruz, tá? Vamos começar. Vamos lá. Acompanhe comigo. 1. Os convocados. Lá em Marcos 15, 21, diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. É uma passagem muito conhecida daquele homem que estava passando e ali Jesus já estava cansado, né, no meio do caminho com aquela cruz, e aqueles homens fizeram com que esse homem que estava simplesmente passando, chamado Simão Cirineu, e o fizeram carregar a cruz. Ele foi convocado a carregar a cruz. Simão Cirineu, que passava por ali, depois de talvez um dia exaustivo de trabalho no campo, foi obrigado, né, a carregar a cruz de Cristo. Simão tinha outras prioridades na vida, não tinha nenhum interesse em carregar a cruz de Cristo. Ele não era um seguidor de Jesus. Ele estava apenas passando. A cruz não era dele. Sua esposa e os seus filhos estavam esperando por ele em casa. A gente vê aqui que cita que ele era pai de Alexandre e Rufo, né? Era um homem que tinha trabalhado e a sua família o esperava ao final de um dia de trabalho chegar em casa. Talvez Simão até se perguntou, por que eu? Ou então, o que eu fiz? Mas lá em Lucas 23, 26, nós podemos aprender 2 princípios sobre carregar a cruz. Jesus sempre carrega a parte mais pesada da cruz. Simão estava carregando um pedaço de madeira pesado, mas Jesus estava carregando os nossos pecados. Jesus, ele não carregava apenas um pedaço de madeira, ele levava sobre si as nossas dores, os nossos pecados.
Jesus sempre vai à nossa frente. Simão estava assim carregando a cruz. Após Jesus, atrás de Jesus. Ao carregar a cruz, Cristo nos dá o exemplo de como devemos carregá-la. Qual foi a consequência disso tudo na vida de Simão? Você já parou para se pensar? Porque ele carregou uma parte do caminho, a cruz, né, de Jesus. Em Romanos 16:13, Paulo saúda a Rufo, que provavelmente pode ser o mesmo referido em Marcos 15:21, que nós acabamos de ler, que era filho de Simão, o Cireneu. Sendo assim, a saudação de Paulo indica que Simão não só carregou a cruz até o Gólgota, mas a usou para abençoar aos de sua família, levando-lhes a mensagem da salvação. Carregue a cruz e seja uma bênção na vida dos que o cercam. Lembre-se que Cristo carrega a parte mais pesada e que ele vai sempre à frente. Amém? Vamos ver agora os voluntários. E nosso versículo base está lá em Mateus 16:24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Cristo significa viver como Cristo ensinou. As palavras do Senhor Jesus são bastante claras ao indicar as atitudes daquele que quer ser um discípulo que carrega a cruz. Um discípulo que quer carregar a cruz, ele tem que fazer a abnegação total. O que é isso? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A abnegação, a negação de si mesmo, não é o mesmo que renúncia. Renúncia significa negar a nós mesmos certos luxos de alimentos, prazeres ou posse. Mas negar-se a si mesmo significa completa submissão ao senhorio de Cristo, que implica em negar nosso suposto direito de seguir nosso próprio caminho ou viver segundo a nossa vontade. É você saber que você tem um dono, aquele que cuida do teu futuro, dos teus dias, do teu amanhã, que tudo está no controle dele. Que muitas das vezes nós, seres humanos, temos aquilo, né, de que tudo programadinho, né, e acha que tudo vai acontecer conforme aquilo que planejamos, e às vezes a vida dá aquela curva e acaba saindo não conforme aquilo que planejamos e queremos. Mas aquele que tem uma submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, entrega nas mãos dele e confia, e sabe que ele está no comando. Amém? O discípulo que carrega a cruz, deliberada escolha da cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A cruz não é alguma fraqueza física que temos. Nem um irmão mais novo que gosta de fazer arte, nem um pai irritado ou uma mãe exigente. Essas coisas são comuns a todos os homens. A cruz é um caminho escolhido, deliberado e voluntariamente. É um caminho que o mundo considera humilhante e desonroso. A cruz simboliza a vergonha, a perseguição e a humilhação que o mundo acumulou sobre o filho de Davi. E acumulará sobre todos aqueles que se tornarem discípulos de Cristo.
todo crente pode evitar a cruz, simplesmente se conformando com o mundo, seus caminhos e seus critérios. Um discípulo que carrega a cruz, ele é perseguidor. Entre parênteses, perseverante, seguidor. Eu não escrevi errado, não. Eu separei o perseguidor, porque todo discípulo que carrega a cruz, ele tem que ser um seguidor. Porque a partir do momento que nós passamos a ser seguidores de Cristo, nós passamos a ser perseguidos. E temos que permanecer firmes. Não deixar que a pedrada no bom fruto venha nos fazer desfalecer, a desistir de continuar a fazer a obra do Senhor. Cristo foi obediente à vontade do Pai. Ele viveu no poder do Espírito Santo a serviço dos outros, de forma altruísta. Perseverou com paciência diante dos mais graves males. Foi uma vida de zelo, de desprendimento, de domínio próprio, de mansidão, de bondade, de fidelidade e de devoção. Para ser discípulo de Cristo, o cristão tem que andar como ele andou e viver como ele viveu. Pois se estamos seguindo a Cristo como uma cruz nos ombros, há somente um lugar para irmos: a crucificação, a morte do nosso eu. Um discípulo que carrega a cruz, ele tem suprema devoção. Esse versículo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e seus filhos, e irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo, que é o que a gente encontra lá em Lucas 14, 26, indica que a devoção à família deve ocupar uma posição secundária em relação à devoção a Cristo. E ainda a sua própria vida. Enquanto não estivermos dispostos a carregar a nossa própria vida por Cristo, não estaremos prontos para nos tornarmos discípulos de Cristo. Temos que ter devoção, saber que é Deus sobre todas as coisas, e abaixo dele nos vêm as demais que nos são acrescentadas. Temos que estar diante da cova dos leões e acreditar que a noite vai passar, o dia vai amanhecer e vamos sobreviver. Temos que acreditar que muitas das vezes vamos estar diante de nos curvar daquilo que não é de Deus, negarmos de nos curvarmos e sermos jogados na fornalha de fogo, e ali o Senhor nos livrar de sermos apedrejados como Estevão foi. Olhar para o céu e dizer: o Senhor é bom, Deus é fiel, aqui estou, Senhor, faça a tua vontade, o teu querer. Temos que ter essa suprema devoção dentro dos nossos corações. Isso é ser um discípulo que carrega a cruz. Um discípulo que carrega a cruz, ele tem fervente amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Este é o amor que leva o crente a considerar os outros melhores do que ele. É o amor que cobre multidão de pecados. É o amor que não tem inveja, não se orgulha, não maltrata, não busca o seu próprio interesse, não guarda rancor, não maquina o mal. Sem esse amor, o discipulado seria um conjunto de regras, frio, legalista e sem vida. Precisamos ter esse fervente amor no nosso coração, o amor pelo próximo como a nós mesmos. Um discípulo que carrega a cruz, ele tem obediência constante. Não é aquela obediência espasmódica, não funciona.
Sabe aquela obediência de um estímulo involuntário que isso acontece de vez em quando? Para o discípulo é preciso haver perseverança na obediência. Tem que haver início e não pode terminar. Devemos perseverar em obediência até o fim da vida, seja partindo para o Senhor ou Ele vindo nos buscar. E para finalizar, um discípulo que carrega a cruz, ele tem que fazer uma renúncia total. Assim, pois, todos aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, como está escrito lá em Lucas 14:33. Talvez esse seja um dos versículos mais impopulares da Bíblia. Podemos tentar dar 1000 razões para explicar que este versículo não pretende dizer o que realmente diz. O que dizer abandonar tudo? Significa oferecer a Deus tudo o que não podemos guardar, para ganhar tudo o que não podemos perder. Amém? E para não ficar só nessas minhas palavras, eu quero trazer para vocês aqui aquela ilustração que não pode faltar. A cruz cortada. Certo moço foi convidado a fazer uma jornada ao paraíso para chegar até lá. Deveria carregar uma cruz nas costas. Puseram-lhe a cruz nas costas, mas ele a achou um pouco pesada. Disseram-lhe: vá por este caminho reto e siga sempre subindo até o topo. Nunca deixe a tua cruz no meio do caminho. Vá até o fim, carregando a tua cruz. Ele começou, em princípio, a cruz não incomodava, mas, conforme foi andando, o ombro começou a doer e ele foi trocando a cruz, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo, o ombro estava machucando e ele foi carregando. Parava um pouquinho e pensava: poxa, até quando vou ter que carregar esta cruz? Será que falta muito para chegar? E ele olhava no topo que parecia muito distante. Então, teve uma ideia de cortar um pedaço da cruz, porque dizia: essa cruz é grande demais e não precisa ter este tamanho. Então, foi à ponta da cruz e cortou, mais ou menos meio metro. Colocou-a novamente sobre os ombros e ela lhe pareceu mais leve. Continuou subindo por aquele caminho. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Disse então: estou com as pernas doendo, os pés inchados e essa cruz é muito pesada. Se eu cortar mais um pedaço dela, ficará mais fácil para eu carregar. Então cortou mais um pedaço da cruz, colocou nos ombros e novamente foi carregando. E assim prosseguiu, passando à frente de todo mundo que com dificuldade carregava a cruz intacta. Ele foi o primeiro a chegar ao topo, mas percebeu que o topo não era ainda o fim do caminho. Havia um precipício com um rio lá embaixo, e do outro lado o caminho continuava. Ele ficou observando aquele precipício, até que chegou um dos que carregavam a sua cruz. Essa pessoa pegou a sua cruz e, usando como uma ponte, colocou-a sobre o rio, de uma a outra extremidade do abismo, e foi andando por cima da cruz, usando-a como ponte. Então ele percebeu que o comprimento da sua cruz, que havia sido calculado para que as pessoas chegassem ao fim da caminhada, pudessem fazer a travessia. Percebeu tardiamente que a sua cruz agora não servia para fazer a ponte,
porque havia cortado várias vezes. Essa ilustração, ela corresponde perfeitamente ao que o Senhor Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para cada um de nós para ser carregada. É uma cruz que o próprio Senhor Jesus carregou. Jesus não recusou a cruz e suportou a cruz. Ele não reduziu um só pedaço da cruz. Ele não recusou o pecado de uma só pessoa. E assumiu o pecado de toda a humanidade. Da mesma forma, a nossa cruz não é para ser carregada de vez em quando, pois o próprio Senhor Jesus especificou: tome a cada dia, é todo dia. Não é uma vez ou outra que devemos estar dispostos a carregar a nossa cruz. Se assim agirmos, no final conseguiremos fazer a grande travessia que nos conduzirá à vida eterna. Amém? Então, concluímos que se não carregarmos a cruz, não usaremos a coroa. Nós precisamos carregar a cruz para chegar até a vida eterna. Amém? Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e fazermos uma oração. Amado Deus, querido Filho, neste momento, me coloco em tua presença para orar junto com os meus irmãos que assistem essa aula da Escola Bíblica Dominical neste dia. E me pergunto, o que temos carregado diante de ti, Senhor? O que temos carregado diante de ti, meu Pai? O nosso trabalho, nossos estudos, nossa casa, nossa família, nossa estabilidade financeira, a nossa autoimagem. Oh, papai, se temos sido discípulos que no lugar de carregar a cruz, temos carregado qualquer outra coisa, nos traga o arrependimento neste momento, nesta manhã. Que possamos nos sentir incomodados para buscar aquele primeiro amor. Aquele amor que nos faz da cruz não uma obrigação ou uma punição, mas sim um privilégio, uma libertação. Uma libertação, sim, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Pois não sou mais eu, mas vive Cristo em mim. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração, nos dando aí um domingo e desde já uma semana abençoada para todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.